Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mais Contabilidade, Mais Sucesso. Estamos aqui hoje com o Dr. José Boaventura e falaremos sobre crime contra a ordem tributária. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bem, Everton. Prazer, uma satisfação estar aqui com você. Esse podcast já de sucesso, mais contabilidade, discutindo aqui questões que penso serem relevantes aí para o mundo empresarial. Enfim, estou à disposição para esse nosso encontro aqui. Show de bola. O prazer é todo nosso ter o senhor aqui conosco, principalmente no que diz respeito ao compartilhamento de informações que, como a gente estava conversando aqui no bate-papo antes de iniciar aqui a gravação desse podcast, esse tema ele é muito sensível e a quantidade de informações que as pessoas detêm sobre ele é muito pouca, especificamente, principalmente porque como ele é um tema sensível, as pessoas têm receio até de perguntar. Então, eu espero que a gente possa começar quebrando um paradigma aqui com esse nosso episódio do podcast, com esse nosso bate-papo, para que a gente possa deixar os empresários e as empresárias mais à vontade com esse tema, para que, como resultado, eles possam passar a conhecer mais, precaver mais. Concorda? Concordo. De fato, a desinformação é um grande motor, né, que gera muitas consequências nocivas na atividade empresarial. Então, a necessidade de um departamento jurídico que discuta essas questões de maneira muito aberta, atualizando o empresário sobre os riscos, os eventuais riscos que a legislação acaba impondo na atividade empresarial brasileira. Um bom departamento também de contabilidade é imprescindível para mitigar essas circunstâncias, né? Infelizmente, do ponto de vista da legislação criminal, o Brasil anda na contramão dos países desenvolvidos, né? Eu dizia que países como França, como Itália, já despenalizaram o chamado ilícito tributário, né? Existem penalidades administrativas, mas não penalidades criminais, né? O Estado já resolve essas circunstâncias no limite da atividade administrativa sem criminalizar as condutas. Infelizmente, no Brasil, algumas condutas, inclusive, são criminalizadas e doutrina muito pujante, né, discute até a constitucionalidade dessa criminalização como a obrigatoriedade que o empresário tem de fornecer informações, né, que iria de encontro ao princípio constitucional de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Então, o Brasil acaba andando na contramão do que o mundo moderno, do que os países desenvolvidos acabam tomam como conduta para si, né? E a experiência desses países, ao contrário do que possa parecer, acaba por possibilitar uma arrecadação maior, né? Porque, tendo em vista um número menor de leis ou de mecanismos de conduta, né, condutas criminais, então o empresariado acabou por oficializar a sua atividade, né? As atividades empresariais, elas não ocorrem à margem da lei, elas ocorrem dentro da legalidade, porque o cabedal de leis é muito mais simplificado, é muito mais fácil de lidar. Verdade. É interessante a gente observar também essa questão do contexto do empreendedorismo entre países diferentes, porque Silvio Meira, fundador do Porto Digital, um dos maiores polos de inovação da América Latina, ele diz o seguinte: há basicamente dois tipos de empreendedorismo: o empreendedorismo de necessidade e o empreendedorismo de oportunidade. Nos Estados Unidos, o modelo de empreendedorismo que se destaca mais é o empreendedorismo de oportunidade. E nesse tipo de empreendedorismo, as pessoas elas se qualificam antes, elas estudam o mercado, elas identificam uma necessidade de mercado e elas decidem aproveitar essa necessidade de mercado montando uma empresa, criando uma solução através de uma empresa. Esse é o empreendedorismo de oportunidade.
No entanto, existe o empreendedorismo de necessidade, que é aquele empreendedorismo onde o homem ou a mulher perdeu o emprego e ele não enxerga outra possibilidade de conseguir renda para a família. E a única possibilidade de essa pessoa conseguir renda para a família é criando uma empresa, onde ela começa a vender os seus produtos ou prestar os seus serviços. E é importante a gente observar que aqui no Brasil, principalmente segundo Silvio Meira, o empreendedorismo que reina é o empreendedorismo de necessidade. E se a gente olhar um pouquinho mais de perto, quando a pessoa ela monta uma empresa porque precisa, ela não teve tempo ou condições de buscar qualificação para empreender. E isso impacta diretamente nisso que foi mencionado agora, sobre a pessoa, o empresário, a empresa construir provas contra si mesmo. Porque, veja, se eu não tenho conhecimento nenhum sobre contabilidade, por exemplo, eu vou acabar errando bastante. E esses erros, eles vão diretamente para o fisco em tempo real, já que hoje em dia os documentos fiscais são todos eletrônicos em tempo real. Então, eu estou construindo provas contra mim mesmo. E Exato. eu acho... Não, Pode falar. É só um ponto. E essa conduta, né, que o empresário sequer sabe que está realizando, é uma conduta criminalizada. Ele acaba cometendo um crime fiscal, um crime contra a ordem tributária, um crime de natureza grave, entre leis de delitos brasileiros, né, um crime que tem uma pena mínima de 1 ano, a máxima de 5 anos. E aí, nesse desconhecimento, né, na tentativa de sobrevivência, empreendedorismo de necessidade, não de oportunidade, como você muito bem disse, na busca pela sobrevivência, ele acaba, sem saber, cometendo uma conduta criminosa. Quer dizer, na tentativa de gerar renda, de gerar emprego, de gerar trabalho, de gerar demanda para si e para terceiros, uma atividade absolutamente lícita e necessária para qualquer economia do mundo, o empreendedor brasileiro corre o risco de, por desconhecimento, por falta de oportunidades mais claras e, principalmente, por uma legislação que é absolutamente idiosincrática, quer dizer, são coisas que só existem no Brasil, cometendo condutas criminais. Né? Ao resolver um problema, ele acaba tendo 2 problemas. Precisa sobreviver e ainda precisa responder criminalmente uma conduta que, a princípio, a rigor, inicialmente, é uma conduta benéfica à sociedade. Então, a gente acaba invertendo os valores nesse aspecto. Verdade. Bom, então, sem mais delongas, eu vou aqui começar a primeira pergunta, que eu até enviei antecipadamente aqui uma sequência de perguntas para que a gente pudesse guiar aqui a nossa conversa. E eu elaborei essas perguntas com base naquilo que eu conheço das empresas. E eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Bom, mas vamos lá. Primeira pergunta. Deixar de pagar imposto é crime? Bom, como quase todas as respostas no direito brasileiro, depende. Existe uma lei, que delimita a conduta, né, do empresariado brasileiro, que é denominada de crime contra a ordem tributária. É a Lei 8.137, de 1990, né? E nessa lei ela traz lá em seu artigo 1º, dizendo que constitui crime contra a ordem tributária. Então, o objeto jurídico seria a ordem tributária, né? A preservação da ordem tributária, suprimir ou reduzir tributos, contribuição social ou qualquer acessório mediante as seguintes condutas. E aí traz uma série de condutas que estão descritas aqui no inciso 1 ao inciso 4, que são condutas que vão desde omitir informação a emitir
ou utilizar documento falso ou inexato. Né? Então, são várias condutas. Dentre essas condutas, a omissão de tributos é criminalizada. Então, teoricamente, numa resposta simplificada, não pagar impostos pode resultar numa conduta criminosa. E aí, por que eu digo que pode resultar? Porque o crime de controle tributária é um crime de resultado. Tem que ocorrer necessariamente o dano. Né? É o chamado crime material. Então, uma das condições de procedibilidade desse crime, para que o crime possa existir no mundo jurídico, é necessário que anteceda a essa criminalização, a indicação do Estado de que essa atividade é criminosa, um procedimento administrativo de lançamento de débito. E aí vocês, contadores, são, né, absolutamente familiarizados com esses tipos de procedimentos, procedimentos comuns, onde as fazendas elas vão verificar se aquela atividade omitiu ou deixou de omitir algum tributo, alguma taxa, e as razões disso. Então, é um procedimento administrativo que antecede o procedimento penal, criminal. Né? Então, é um procedimento administrativo de lançamento de débito. Então, lançado esse débito, o débito é discutido nas fazendas, e lançado o débito, se o empresário não pagar o débito, né? Se ele não pagar o débito, portanto, materializou-se ali uma conduta que eventualmente causou dano ao erário e, por via de consequência, distorce a ordem tributária, né? Já que é da arrecadação desses tributos que o Estado se mantém sobre os seus serviços, aí sim, teoricamente, você tem um crime por não pagar impostos. Mas, a princípio e a rigor, como condição de procedibilidade da ação penal, né, para que o Ministério Público possa propor a ação penal, deve anteceder a essa ação penal um procedimento administrativo de lançamento de débito, em não pagando o lançamento de débito, né, aquele valor que foi aferido no momento em que esse procedimento tomou corpo, aí sim você tem, teoricamente, ainda um mecanismo de ampla defesa, um processo penal, a possibilidade de cometer um crime pelo não pagamento dos tributos. Entendo. Show de bola. Isso nos leva diretamente à segunda pergunta. Essa segunda pergunta ela é bem interessante. Olha só, eu posso, como empresário, ser preso por deixar de pagar impostos? Pode. Pode. Eita! Teoricamente, concretamente dizendo melhor, a pena que pode ser atribuída por força da Lei 8.137/90, da qual eu acabei de me referir, ela vai no mínimo de 1 ano e um máximo de 5 anos. Né? Então, essa é a pena para essa conduta especificamente. Pelo nosso sistema de regime de cumprimento de pena, penas de 1 a 4 anos elas ocorrem em regime aberto, portanto, não há prisão, o sujeito está sob a custódia do Estado, mas em regime aberto. De 4 a 8 anos em regime semiaberto, então, via de regra, ele tem os dias de semana livres para trabalhar, mas se recolhe sempre às noites e nos finais de semana e feriados ao cárcere, né? E acima de 8 anos, o nosso regime penal ele prevê o regime fechado. Então, se cumpre a pena toda em regime fechado e depois vai ter os benefícios de remissão de pena e de progressão de pena na medida de cada caso concreto. Essa é a circunstância concreta, né? O que a lei traz concretamente. Mas há situações e circunstâncias, né, onde, por exemplo, um único empresário, eu já tive clientes com essa circunstância, onde o Ministério Público, ao propor a ação penal por sonegação fiscal, né, exatamente o crime de não pagar impostos, né, crime contra o tributário, ao qual a sua primeira pergunta se refere, requereu uma pena de prisão de 73 anos, somando todos os impostos que supostamente o brasileiro teria deixado de recolher. Né? Ao fim e ao cabo do processo, um processo complexo, uma ação penal, com todas as nuances que tem uma ação penal aí. Um podcast inteiro não vai exaurir a ação penal, mas
falando de maneira muito simplificada, em primeira instância, o juiz julgou aquele pedido primário de 73 anos e condenou o meu cliente a 5 anos e 6 meses. E, em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no qual o Estado será inserido, absolveu o meu cliente porque eu consegui detectar ali uma falha no processo. O procedimento de lançamento de débito havia umas falhas e eu consegui detectar ali uma falha processual e a gente acabou que o processo não teve nenhum resultado nesse aspecto, né? Mas, teoricamente, por força da circunstância processual, é possível que alguém, de fato, seja encarcerado, seja preso, ou deixado de pagar imposto. Certo. Eu gosto sempre de esclarecer que o meu posicionamento em compartilhar informações é que eu acredito que quando eu aviso, quando eu entrego uma informação, quando eu esclareço alguma situação, a pessoa que está sofrendo algum risco, ela pode, de certa forma, se antecipar para que ela possa não sofrer aquele risco. Sim? Se não, eu estou ouvindo, estou prestando atenção no que você está dizendo, fica à vontade. Beleza. Em 2017, eu promovi uma série de eventos na região, aqui na região, eram eventos físicos na época. E eu consegui reunir vários grupos de empresários e o meu objetivo era fazê-los entender como funcionava a lógica do SPED, que a lógica funciona mais ou menos assim. Antigamente, as empresas, as pequenas empresas, elas não eram muito fiscalizadas, principalmente porque antigamente os documentos fiscais eram em papel. Então, daqui que o fisco fosse identificar que algum papel, alguma nota fiscal em papel, ela deixou de existir por algum motivo, era muito difícil. Sem contar que as informações que eram contidas nessas notas em papel eram muito poucas. No entanto, hoje em dia, como os documentos estão em formato digital, muitas são as informações que se colocam nesses documentos. E é muito mais rápido de o fisco identificar erros, fraudes. E na época em que eu promovi essa série de eventos, eu expliquei detalhadamente como o fisco estaria passando a fiscalizar as empresas. E muitos empresários, não muitos, mas pelo menos alguns empresários, acharam ruim e vieram ao final do evento falar comigo, dizer: Everton, mas como é que você pode dizer isso, rapaz? Fazer um medo desse. Veja, teve gente que saiu daqui do seu evento e foi direto para o hospital porque disse assim: e agora eu não vou mais poder trabalhar, eu vou fechar a minha empresa. Então, veja, a lógica, a ideia de a gente compartilhar esse conhecimento com você que está assistindo esse vídeo agora, não é de a gente fazer medo, não é de a gente fazer algum tipo de pressão, mas simplesmente a gente compartilhar informação com você que pode ser útil para você, para que você saiba onde você está pisando, para que você possa tomar as devidas precauções. E eu gostaria de também logo em seguida informar também, dizer também, que não é qualquer, deixei de pagar o imposto esse mês, já corro o risco de ser preso. Não é assim, concorda? Claro, acabamos de falar a respeito do procedimento administrativo de lançamento de débito. Então, antes de qualquer medida penal, antes de qualquer medida de natureza criminal, o fisco vai abordar aquela empresa, vai abordar aquele empresário para fazer uma prestação de contas, né? Para entender quais os lançamentos que ele realizou, quais os lançamentos que ele deveria ter realizado e não realizou, e a partir dali, eventualmente, ter um débito, né? E lançar esse débito, quer dizer, fazer o enfrentamento, a entrega desse lançamento para que o empresário pague ou conteste. Então, até que essa primeira fase seja superada, não há que se falar em crime contra a ordem tributária. O crime contra a ordem tributária só vem, né, teoricamente,
após essa primeira fase ser superada. Um requisito, uma condição de procedibilidade, né? No jargão jurídico, a gente usa esse jargão requisito de procedibilidade, mas basicamente significa que sem o lançamento tributário, né, sem saber o quanto eventualmente aquele empresário deveria ao fisco, não há que se falar ainda em crime contra a ordem tributária. Por uma razão simples. Nós adotamos também como uma das modalidades de extinção da punibilidade do crime contra a ordem tributária o pagamento. Né? Então, ao pagar o débito fiscal, extingue-se a natureza criminal, né, dessa conduta, desde que esse pagamento seja realizado antes do oferecimento da denúncia. A denúncia é uma peça técnica que é promovida pelo Ministério Público nas ações penais públicas incondicionadas à representação. Quer dizer, a partir do momento que o fisco, né, que é outro órgão de Estado, identifica há um débito fiscal, esse débito fiscal é X, né, e o empresário contesta aquele débito, a eventual ação penal, ela fica sobrestada, ela não pode ser proposta. Né? Somente após o momento que todos os procedimentos administrativos forem exauridos, quer dizer, você não tem mais como questionar esse lançamento tributário e sobrevém ainda um valor qualquer, né? Esse valor qualquer ele seria uma sonegação de impostos, como você fez a pergunta, e essa sonegação de impostos seria o resultado da conduta material e não pagar imposto, e aí, eventualmente, a gente estaria falando de um crime, em tese ainda, porque ainda precisaria enfrentar a ação penal. Né? Então, por isso que eu disse que um bom departamento jurídico, somado a um bom departamento contábil, que conheçam as estratégias tributárias, qual a melhor estratégia para a sua empresa. Né? Eu já tive clientes, eventualmente, que estavam pagando excessivamente impostos porque ele escolheu a modalidade equivocada da sua tributação, né? Lucro real, lucro presumido, vale a pena ou não essa atividade que está no Simples Nacional, ser um MEI, né? Então, tudo isso é um cabedal de conhecimento e de informações que, às vezes, o empresário, por ser quase que via de regra, né, um empresário de necessidade, não se preparou para isso. E acaba vendo isso em algum momento ali da sua atividade empresarial, que já é um tanto quanto mais complexa do que o que deveria, porque foi pouco planejada, como um custo e não como um investimento. Né? Porque é uma coisa importante se dizer também, né? A gente está fazendo aqui a abordagem criminal da tributação, mas também no processo criminal, os bens serão amealhados pelo fisco. O juiz ele tem um instrumento chamado sequestro de bens, né, que se o Ministério Público requer esse sequestro de bens, todo aquele patrimônio, bens e dinheiro que o empresário amealhou com a sua atividade ilícita, né, digamos muito claramente isso, ilícita, corre o risco de ser sequestrado e, ao final, ser utilizado para pagamento de custos processuais, de eventual dano ao erário pelo não pagamento do tributo. Então, um bom planejamento tributário, um bom departamento jurídico, um bom departamento contábil, minimizam esses riscos, né? Eliminar todos os riscos é muito complexo num país com tantas filigranas jurídicas como o Brasil, como a gente já discutiu, mas minimiza muito esse risco e dá mais tranquilidade à atividade empresarial. Então, uma coisa que eu percebo também na atuação da área é exatamente o que você disse. Como a complexitude, digamos assim, das informações são tantas e as dificuldades de lidar com as informações são tantas, as pessoas rechaçam a informação. Elas acham que é a informação que vai lhes trazer problema, quando na verdade é justamente o oposto. Né? Aquela informação vai evitar que você tenha problema. É verdade. Essa questão do sequestro de bens tem tudo a ver com uma situação que eu já presenciei em parte. Há uns 4 ou 5 anos atrás, não estou lembrado quando foi exatamente, eu visitei um supermercado de uma cidade pequena. E
Quando eu fui conversar com o dono da empresa, ele me passou a seguinte realidade: mais da metade dos produtos ele comprava sem nota fiscal. E todos os produtos ele vendia com nota fiscal, independente de serem os produtos que ele comprou com ou sem nota fiscal. Aí eu fui explicar para ele que, na verdade, para o fisco, toda transação comercial, compra, venda, devolução, ela só existe se for por meio de um documento fiscal. Se não existir o documento fiscal, então é porque não existiu a transação. E o fato de ele comprar sem nota fiscal e vender com nota fiscal se caracterizaria como uma omissão de entrada, onde ele omitiu as informações de compra para pagar menos impostos, os impostos cabíveis na operação de compra daquele tipo de empresa em específico. E por conta disso, ele iria pagar os impostos cabíveis de todas as mercadorias que ele comprou sem nota fiscal e não declarou. Comprar sem nota fiscal já é não declarar. E eu falei isso para ele, eu avisei, né, tentei explicar, e ele disse: que conversa, isso aí é besteira, eu não vou nem me importar com isso não. Aí olha só a frase que eu já ouvi muito: eu já faço isso há 10 anos e nunca aconteceu nada comigo. Todos os meus concorrentes fazem isso há 10 anos e nunca aconteceu nada com eles, então eu vou continuar assim. Aí eu disse: bom, é decisão sua. Quando foi um ano depois, exatamente, ele sofreu uma fiscalização e a multa que ele levou foi tão grande que ele não tinha condições de pagar. E, pelo que eu me recordo, bens dele foram utilizados para quitar o débito. Eu não estou lembrado se foi o carro ou se foi uma das casas dele. E em um curso de tributação que eu fiz há algum tempo atrás, o professor ele disse o seguinte: isso é possível porque a lógica do fisco é: se você passou determinado tempo comercializando e sonegando impostos, e durante esse tempo você comprou bens, então entende-se que o dinheiro fruto da sonegação, que permitiu que você comprasse, ele já diz que esse bem que você comprou, ele não é seu, ele é do fisco, ele é do governo, né? Porque você não comprou com o seu dinheiro, mas com o dinheiro que é fruto da sonegação. Né? Só para compartilhar esse acontecimento. Pois bem, pegando o teu gancho, eu me referi aqui ao artigo 1º, né, da 8.137/90, que é crime contra a ordem tributária, e que nós temos aí 4 incisos, e nesses 4 incisos uma série de condutas que são criminalizadas. Inciso 1. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. O que esse proprietário de pequeno mercantil fez? Enquadra-se no inciso 1. Ele omitiu a informação de quando ele adquiriu o bem para ele revender. Então, ele está enquadrado. A lei o enquadra claramente. Né? Então, algo que ele pensa que, bom, já que todo mundo faz, já que eu faço há 10 anos, eu não estou cometendo nenhum ilícito. Está previsto em lei. Né? Elaborar, distribuir, fornecer ou emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber ser falso ou inexato, quando ele presta as informações à Receita, né, ao fisco, do que ele vende, mas não informa exatamente o que entrou para que ele vendesse, ele também incorre no inciso 4. Então, não há o que discutir nesse aspecto. A lei ela não é uma escolha. Você não escolhe incidir ou não na lei. A sua conduta é que vai fazer com que a lei incida sobre a sua conduta. Então, a orientação que você fez é uma orientação que ia preservá-lo dessa dificuldade, né? E de
eventualmente perdendo bem para a sua vida inteira trabalhando e produzindo. Então, a falta de informação ou a informação equivocada acaba gerando danos e consequências muito desastrosas às pessoas. Isso de nunca aconteceu antes é algo que eu escuto quase todos os dias no escritório. Doutor, mas isso nunca aconteceu antes. Amigo, a informatização das atividades do Estado, né? A gente fala hoje numa super receita, né? A junção da Receita Federal com o banco de dados do INSS. A Receita Federal hoje utiliza drones sobrevoando propriedades para aferir o que a lei chama de sinais externos de riqueza. Quer dizer, aquele cara que tem um faturamento muito baixo, que tem uma receita muito baixa, mas que externamente ele tem uma vida nababesca, uma casa que não justificaria, imóveis, carros, né? E tudo isso a Receita tem condições hoje, justamente porque é um super equipamento público, né? Com pessoas extremamente treinadas, com sistemas onde um clicar de botões cruza seus dados no cartão de todos os seus bancos, de cartões de crédito. Então, é algo muito difícil, desde que a Receita de fato atue, sonegar impostos no Brasil. Né? É necessário ter um planejamento tributário, pagar o mínimo possível dentro da lei, evidentemente, mas a sonegação é um risco cada vez mais deletério. Quer dizer, esse risco que esse pequeno empresário cometeu e que, infelizmente, a grande maioria comete, cada vez mais, infelizmente, para o fisco e para a qualidade de todo mundo como cidadão brasileiro, ele, cada vez mais, os órgãos de controle fiscal, eles têm conseguido mitigar isso. Eu sou um crítico, Everton, quanto mais e muito veemente dessa leitura, né, a brasileira de criminalizar essas condutas. Eu acho que deveria ser criminalizada a conduta dolosa. Né? Veja, esse é um crime de resultado. Pela leitura técnica, pela leitura dogmática dos crimes contra o ordem tributária, ele é um crime de resultado. Então, quem quis causar o dano paga na mesma medida de quem não quis causar o dano. Então, aquele cara que sonegou porque quis sonegar, ele vai pagar uma pena tanto quanto o cara que sonegou porque não sabia que estava cometendo a sonegação. Né? Porque é um crime de resultado. Ele gerou o dano, a conduta material foi realizada, não se discute aí um dolo a respeito disso. Doutrinariamente, ainda há algumas investidas, não, se o dolo específico é necessário ou não, mas a jurisprudência é muito forte e a doutrina majoritária acho que não é necessário um dolo específico, é um crime de conduta, um crime de resultado. Né? E as penas são muito duras nesse aspecto, inclusive as penas da perda da atividade empresarial e dos bens que foram ameaçados. Né? Então, o conselho de um bom departamento jurídico, de um bom departamento contábil, é algo que o empresário, de fato, não pode abrir mão, não pode ver isso como um custo, mas como um investimento. Verdade. Interessante essa questão que estava sendo comentada agora há pouco, sobre os tipos de fiscalizações tecnológicas do fisco. E nós temos um grupo no Telegram chamado Como Pagar Menos Impostos. E eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, dependendo da plataforma. Se for no YouTube, coloco aqui abaixo desse vídeo. Se for no Instagram, por exemplo, eu coloco na bio. E lá nesse grupo nós estávamos comentando hoje, inclusive, sobre o fato de que o fisco hoje em dia ele utiliza até mesmo redes sociais para fiscalizar as pessoas. Nós conversamos também sobre essa questão da emissão de sinais de riqueza, que é quando você declara que tem uma renda muito baixa lá no imposto de renda, mas aí você compra casa, você compra carro, aí depois você compra outra casa, compra um carro, viaja para o exterior, todo mês você está viajando para um lugar diferente. E o fisco ele pode até utilizar as redes sociais para identificar esses
sinais externos de riqueza, para aí ele começar a tomar as medidas legais cabíveis. Uma pergunta interessante é, quando o fisco identifica que uma determinada pessoa está emitindo sinais externos de riqueza e ela não declara isso no imposto de renda, o que o fisco pode fazer? Um procedimento de lançamento de débito. Existe um procedimento fiscais para fins penais. O fisco já tem essa prerrogativa, a lei já atribui essa prerrogativa. Então, dentro desse procedimento, o fisco tem amplos poderes investigativos, quase que poderes policiais, vamos dizer assim. É uma espécie de inquérito, onde o contribuinte é chamado a compor esse procedimento e vai prestar informações, e a partir dessas informações o fisco vai atuando. Se não tiver condições materiais de identificar o valor do lançamento de débito, ele pode arbitrar esse valor. Isso é o mais perigoso, né? Quer dizer, a ausência de informações claras não evita a penalidade. Na verdade, a ausência de informações claras, já que as informações deveriam ser por conta e risco do contribuinte, é ele que deve guardar aquelas informações, livro caixa, receita, despesa, entradas e saídas, né? Todos esses documentos empresariais, a lei que regulamenta a atividade prevê que esses documentos devem ser guardados pelo empresário, e a lei tributária também prevê essa necessidade, o Código Tributário também prevê essa necessidade. Quer dizer, nesse aspecto, a ausência desses documentos ou a incapacidade de que o fisco faça uma fiscalização mais concreta em face da prejudicialidade desses elementos, atribui ao fisco a possibilidade de arbitrar o valor. E aí ele vai arbitrar com base exatamente nesses sinais externos de riqueza. Como é que esse cara tem um iate? Quanto custa um iate? Não é? Então, uma multa não pode ser inferior ao valor do iate que está ali, que ele está usando e que está em nome de um parente que não tem como ter um iate, e a atividade é ter. Entende? E tudo isso dentro do procedimento legal, dentro da lei. Não há nenhum excesso nessa atividade. Esse exemplo que eu dei recentemente aqui, que eu dei agora na nossa fala de que o Ministério Público criou 73 anos de cadeia, nesse processo, o empresário teve um valor arbitrado. O valor dele foi arbitrado. O fisco não conseguiu qualidade nos documentos contábeis dele e arbitrou um valor astronômico de quase 12 bilhões de sonegação de imposto. Entre dinheiro que entrou, como você disse muito bem, que ele não contabilizou a entrada, e dinheiro que saiu. Quer dizer, realizando inclusive uma verdadeira bitributação. Acho que tudo isso dentro do espectro da legalidade, força do devido processo legal. A lei brasileira prevê essas possibilidades. Interessante. Eu gostaria de aproveitar e fazer um gancho, inserindo uma analogia que eu sempre gosto de falar. Os pequenos empresários, eles não precisam ficar extremamente temerosos a respeito de cometerem falhas e serem severamente penalizados. Não, o que acontece é o seguinte: imagine o fisco como sendo o fisco e uma grande empresa, como sendo duas pessoas adultas conversando lá no canto da sala. Aquelas duas pessoas adultas estão conversando e a empresa pequena é como se fosse uma criança, onde cada vez que a empresa pequena ela erra, ela insere um erro e manda através de um documento fiscal, como uma nota fiscal eletrônica, um fiscal, é como se a criança desse um pulo para chamar a atenção do adulto. E eu fiz. Aí dissesse, ei, eu estou aqui. Aí envia outro erro, ei, eu estou aqui. Aí envia mais 2, 3 erros, ei, eu estou aqui. Chega um momento que a criança pula tanto, que a criança faz tanto escândalo, que o fisco, o adulto, diz, ei, espera aí um pouquinho, que aquela criança ali está fazendo muito barulho. Deixa eu tentar resolver com ela.
aí eu volto para cuidar de você. Em cima disso, eu lembro que é importante, importantíssimo que os empresários e as empresárias de hoje em dia entendam de contabilidade. Elas não precisam estudar tanta contabilidade quanto um contador, por exemplo, mas eles precisam saber pelo menos o básico para evitarem de estarem colocando erros, pequenos erros. E todo dia, quando chega no intervalo de tempo de um ano, esse pequeno erro inserido todo dia acaba se transformando em um erro gigantesco. Então, entender de contabilidade hoje é extremamente necessário para quem para quem tiver interesse em empreender. Isso vai de encontro totalmente aos empresários de antigamente que diziam, empreender é só comprar e vender. Eu já encontrei empresário, por exemplo, que sequer o carimbo da empresa ele tinha na própria empresa. Ficava no escritório do contador. E dizia, não, se eu precisar carimbar alguma coisa, eu mando o folheto para lá e ele carimba. Exatamente, exatamente. Quer dizer, é necessário conhecer mais na atividade. Né? Eu acho que basicamente o que a gente pode tirar como indicação, né, nessa nossa conversa é que o empresário ele precisa conhecer mais na atividade, não só do ponto de vista do que ele está empreendendo, né, os meios de produção, a forma, os melhores fornecedores, mas qual é a conjuntura jurídica dessa atividade, o que ela representa juridicamente. Né? Por isso que a importância desses departamentos para ter um planejamento tributário que seja seguro, né? Que possa dar segurança àquela atividade, que o empresário não terá surpresas ou terá como fazer um enfrentamento equilibrado, um enfrentamento correto. Né? Essa sua alegoria aí dos dois adultos conversando, achei muito interessante. Né? E acrescento a essa alegoria que essa conversa deve ser de igual para igual. Né? Então, eu pensei na alegoria, seria ali o fisco e o empresário, né, com a sua atividade ali pujante, enfrentando o fisco, dizendo, não estou equivocado, eu fiz o lançamento correto, a minha opção tributária é essa, os lançamentos são dias tais, essa informação aqui eu posso prestar até a data X. Eu tenho clientes absolutamente que entram e saem de procedimentos de lançamento tributário ilesos, porque o fisco simplesmente não acha o que acrescentar. Né? Faz o procedimento, que é da natureza normal da fiscalização, faz a fiscalização e sai do empreendimento, e sai da loja, e sai do comércio, sai da indústria, sem absolutamente nenhum lançamento, porque os documentos estão absolutamente em dias. Né? A melhor opção tributária foi feita, a atividade empresarial tem correlação com a opção tributária que foi realizada. Então, tudo isso é utilizar essas ferramentas a favor do empresário. Né? Essa qualificação que precisam ter os profissionais e o empresário precisa ter por via de decorrência para poder entender o seu negócio. Né? Entender não só os meandros do empreendimento, intrinsecamente, né? Mas entender um pouco do que é juridicamente, quais são as consequências contábeis, falta de conhecimento. Né? Cerca de 90% dos casos que me chegam são de pessoas que jamais pensaram em cometer qualquer delito. Verdade. A próxima pergunta, eu vou tomar a liberdade de fazer uma pequena alteração nela, tornando-a um pouco mais específica. E a pergunta é a seguinte: dentro desse contexto de contabilidade da minha empresa, o que mais pode ser tratado como crime? E a alteração que eu gostaria de fazer é para a seguinte pergunta: o que é caixa 2? Sonegação. Basicamente, o caixa 2 é a sonegação, é o valor que entra ou sai da sua empresa sem que você preste informações. Uma vez, me permita, um dos clientes tinha uma pasta Z chamada caixa 2. Ele fez uma pasta Z e nessa pasta Z ele colecionava recibos
e informações, e ele denominou ali Caixa 2. Né? Quer dizer, e fez isso de uma maneira absolutamente despretensiosa. Despretensiosa. Eu brinquei, eu digo, olha, você sabe o que é isso aqui? O que é isso aqui? É confissão de culpa, cara. Tu está confessando, isso aqui é crime. E aí ele percebeu. Porque, de fato, como eu acabei de dizer, o emaranhado tributário brasileiro é tão complexo que coisas simplórias, né, podem ser consideradas sonegação. Então, às vezes, se coloca, não, coloca esse recibo aí, coloca isso aí, depois a gente vai ver que enquadramento a gente vai dar contabilmente nisso. E às vezes esse enquadramento não chega, a ideia não chega, o ponto não chega, e você acaba deixando aquele documento ali que vai se amontoando e você vai achar uma finalidade que seja uma finalidade que não contribua para considerar que houve sonegação, quando de fato não houve. Né? De fato não houve. Quais outros crimes? Né? Os crimes todos eles, né, todos estão baseados na lei 8.137, quer dizer, o princípio da legalidade estrita, que é o princípio que fundamenta a ação penal brasileira, ele diz que só é crime se houver lei anterior que defina aquela conduta como crime. Então, basicamente, são os crimes que têm conduta ali na lei dos crimes contra a ordem tributária. Agora, são condutas tão efêmeras, né, e do dia a dia empresarial, como esse do qual você se referiu, né, o pequeno empresário que adquire uma mercadoria sem nota fiscal e revende essa mercadoria com nota fiscal e acha que não está cometendo nenhum crime tributário, mas está. Né? Então, ele não tem a escrituração de entrada, ele tem só a escrituração de saída e acha que está seguro. Não está seguro. Né? Então, já é muito, eu penso até que já é suficiente, já são condutas suficientes que são trazidas aí do inciso 1 ao 4 da 8.137. Né? São condutas que o empresariado brasileiro, dia a dia, tenta escapar aí desses meandros. Verdade. Eu queria abordar novamente a questão do Caixa 2, trazendo um pouco de tecnologia para a conversa. O exemplo citado foi de um empresário que tinha uma pasta AZ com o nome Caixa 2. Só que se a gente aplicar essa realidade a software, o que acontece é que existem muitas situações onde o controle por parte do software, ele pode ser considerado Caixa 2, e existe o controle por software, que ele, na verdade, ele foge um pouco do que o fisco determina que aconteça, porém ele não chega a ser Caixa 2, é uma necessidade com base no funcionamento da empresa. Por exemplo, logo quando o MFE foi criado e começou a ser publicado, divulgado no Ceará, eu participei de algumas reuniões na Cefaz em Fortaleza, e representantes do fisco, como essa reunião era mais voltada para desenvolvedores de software, o representante do fisco, ele disse claramente, olha pessoal, dentro do contexto de software, Caixa 2 é um software onde você tenha um cadastro, desse cadastro você tem um controle de pedido de venda, um controle de venda, e desse controle de venda vai para um financeiro. Né? Eu tenho um cadastro, um controle de estoque, desse cadastro vai para um pedido de venda, desse pedido de venda vai para um financeiro. Passou por esses processos e não foi realizada a emissão de documento fiscal, então isso pode se caracterizar como Caixa 2. Só que o complicado é que as coisas mudam muito com o tempo e as empresas, elas necessitam também mudar com o tempo. Hoje em dia, por exemplo, eu não vou nem trazer para a realidade das pequenas empresas agora. Eu vou falar, por exemplo, das lojas americanas. Veja que as lojas americanas, como são, é uma empresa gigantesca, é um e-commerce,
quando você faz uma compra nesse e-commerce, você não recebe o documento fiscal de imediato, né? Você recebe o documento fiscal dias depois, porque há naturalmente um certo procedimento a ser realizado. Ah, o camarada fez a compra, né, pelo site, aí eu vou separar a mercadoria, eu vou verificar em qual estabelecimento é que essa mercadoria está, aí é que eu vou identificar qual estabelecimento está mais próximo daquele cara que comprou, geograficamente falando, para que eu possa fazer com que aquele CNPJ em específico emita a nota fiscal, porque ele vai fazer a entrega, porque fica mais próximo, é menos despesa para mim, né? Então, veja que nesse contexto, há sim um controle, um cadastro com um controle de estoque generalizado, há um controle de pedidos, que inclusive a interface é o próprio site, e há um financeiro, porque no site é que é feito o pagamento por cartão de crédito ou por boleto, e dentro desse software que está por trás é que ele vai receber o pedido. Então, veja, é interessante como, no contexto das lojas americanas, esse esqueminha, digamos assim, citado pelo representante do fisco, para as lojas americanas passa a não ser caixa 2, na verdade, e para as empresas pequenas, até um tempo atrás era caixa 2, mas a pergunta é, hoje ainda continua sendo caixa 2? Porque se a gente parar para pensar, depois do surgimento da pandemia, as empresas elas foram obrigadas a venderem através da internet. E elas precisam vender através de Instagram, e elas precisam vender através de WhatsApp, e elas precisaram colocar um site para vender pelo próprio site, e elas precisaram colocar os produtos para serem vendidos em marketplace, através do marketplace da Amazon, através do marketplace das Americanas, através do marketplace do Magazine Luiza. Então, veja, isso sem deixar de funcionar a empresa através das vendas físicas. Então, veja que hoje, depois da pandemia, já foi colocada toda uma camada de complexidade de gestão de estoque e gestão financeira antes da emissão do documento fiscal. E eu não posso estar emitindo o documento fiscal à torta e à direito sem antes ter o controle dessa minha camada de informação, para eu saber se tem um estoque, para eu saber para quem eu vou entregar, de onde é que vai sair essa mercadoria. Então, a pergunta é, dentro desse contexto tecnológico, esse esqueminha de, depois da pandemia, esse esqueminha de ter um cadastro, eu tenho um software que tem um cadastro, desse cadastro vai para um controle de pedidos, desse controle de pedidos vai para um financeiro e não emitiu nota. Ainda se considera caixa 2 depois da pandemia ou não? Sua pergunta é excepcional, muito interessante, muito cheio de nuances, mas a gente resolve com a aplicação da legislação. Algo que sempre existiu. O que os e-commerces fazem é algo que sempre existiu. Há previsão legal para isso, as normas internas da Receita Federal. É simples. Compra para entrega futura. Eu só preciso emitir o documento fiscal na entrega. Então, todo o procedimento de compra, né, pagamento, escolha do produto, reserva desse produto, logística de entrega desse produto, ela é feita internamente pela empresa. A empresa internamente tem os seus processos, a Americanas tem um, o Submarino tem outro, a Amazon tem outro, eventualmente. Cada um tem o seu procedimento. Todos esses procedimentos eles podem ser aferidos, né? Então, com a tecnologia fica cada vez mais difícil de você burlar esses procedimentos, mas ela não emite nota fiscal, porque você disse muito bem, né? Emitir nota fiscal já é para a entrega da mercadoria, eu já estou transmitindo aquela mercadoria. Ela deixa de ser minha propriedade e passará a ser do terceiro para o qual eu estou vendendo, ou então deixa de ser propriedade de quem está me vendendo e passa a ser minha que estou adquirindo. Essa nota fiscal é quem, para efeitos do fisco, fundamenta a relação.
Então, o que acontece? Na maioria desses procedimentos, é uma aquisição para entrega futura. Então, você compra de mim, me paga, eu faço todo um procedimento interno para que o meu produto chegue à sua casa e só no momento em que ele sai do meu estabelecimento para ir à sua casa é que a nota fiscal é emitida, é que o documento fiscal é emitido. Se eu realizo todos esses procedimentos e no momento que deveria emitir a nota para a entrega da mercadoria eu não a emitir, aí é Caixa 2, eu continuo cometendo um crime de sonegação. Mas se eu só emito nesse momento, mesmo você tendo me pago um mês atrás, uma semana antes, 10 dias antes, você fez uma aquisição para a entrega futura. Então você resolve com a legislação. Né? Por isso a informação é absolutamente necessária. Quer dizer, o sujeito não precisa sonegar. Meu Deus, se o cara está me pagando agora, eu preciso emitir a nota agora, o que eu vou fazer? Basta você configurar a nota fiscal, que é uma aquisição para entrega futura, e você não está cometendo ilícito algum. Né? Então, tudo esbarra exatamente, e penso que essa foi a sua motivação, né, em ter a informação correta, em ter a informação adequada. Não é necessário burlar o fisco. Show de bola. As próximas perguntas aqui, algumas delas a gente já conversou sobre, por exemplo, quais as consequências. Tem uma aqui bem interessante que já é a penúltima pergunta. E, na verdade, é a última, porque a última, que seria a última pergunta, que seria quais as saídas eu tenho, a gente já está chegando à conclusão que é simplesmente informar-se, né? Munir-se de informação para que eu possa saber, a partir da informação correta, qual ação correta a ser tomada. Pelo menos é o que... Né? Aí, a última conclusão pergunta... que se chega, né? Exatamente. Aí a última pergunta, ela é até bem interessante. Existe alguma exceção para pequenas empresas ou até mesmo para MEI nessa questão de sonegação fiscal e crime contra a ordem tributária, ou não existe exceção alguma? Nenhuma exceção. Os crimes contra a ordem tributária, elas se aplicam às pessoas físicas. Seu imposto de renda, por exemplo. Se você omite informação do seu imposto de renda, né, você pode ser submetido também a 8.137 da renda. Então, o objeto jurídico é a ordem tributária, como nós já dissemos. Então, qualquer um pode ser sujeito ativo do crime, a pessoa física e a pessoa jurídica. Eu preciso prestar as informações anualmente sobre a minha renda do ano anterior, né? O calendário e o ano de informação. Se eu cometo ali alguma falha na minha transmissão, algum equívoco, ou dolosamente escondo alguma informação, eu posso ser submetido à sonegação fiscal. Então, tanto o MEI quanto o Simples também se submetem aos mesmos rigores da 8.137 da 90. Show de bola. Meu caro, chegamos então ao final do nosso podcast, ao final da nossa conversa, desse bate-papo muito bom, gostei muito. Foram diversos pontos apontados, diversos pontos abordados, muita informação entregue. E eu fico muito feliz por poder ser essa ponte entre os empresários e especialistas do setor, porque eu acredito que o empreendedorismo é uma das principais forças que pode transformar positivamente o Brasil. E quanto mais a gente empoderar o empreendedorismo, mais a gente consegue fazer o Brasil crescer. E agradeço desde já a sua disponibilidade e boa vontade por participar aqui do nosso podcast. Teria algum número, por exemplo, muitas pessoas elas podem ter ficado com dúvidas ou até ter interesse em contratar os seus serviços. Nesse caso, por onde as pessoas poderiam entrar em contato? Eu tenho um escritório estabelecido na cidade de Juazeiro do Norte, na Avenida João Alves de Souza, no 190. Telefone celular 98819-9772. Mas me sinto absolutamente lisonjeado
pelo convite, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com você. Para mim também foi extremamente salutar essa troca de informações, a maneira que você conduz o bate-papo é muito leve, e isso eu acho que ajuda a fluir as ideias e vir no juízo aí as eventuais soluções, né? De modo que fico extremamente grato pelo convite e feliz de alguma forma, de alguma maneira, com o parco conhecimento que eu tenho, de ter contribuído de alguma maneira para a elucidação de algumas questões. Agradeço. Eu que agradeço, meu caro. Novamente, muito obrigado, felicidades, sucesso e até a próxima. E para você. E para você também que está assistindo esse vídeo, felicidades, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.